Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Bom, a aula de hoje vai ser então a revisão do conteúdo visto ao longo do mês, tá bom? Bom, para isso eu quero que vocês peguem então o livro de gramática e abram na página 46. Nós vamos finalizar a resolução desse capítulo, certo? E vamos fazer uma revisão do conteúdo geral. Bom, na página 46, nós vamos falar sobre coerência textual. E temos aí uma tirinha, né? Flash vai uma entrevista de emprego, que diz o seguinte: Olá, podemos fechar com o salário que falou. Estou animado para começar. Acho que mereço um aumento. Quero uma promoção. Estou sobrecarregado de trabalho. Está na hora de me tornar sócio. Não me sinto desafiado pela empresa. Quero me dedicar a projetos pessoais. Aceitei outro emprego. Adeus. E logo em seguida, já na página 47, nós vamos ter algumas questões. A primeira questão pergunta: o cartoon retrata um diálogo entre duas pessoas. Qual é a situação retratada? Bom, logo pelo início da fala do Flash, a situação, como eles estão posicionados, sentados, o próprio ambiente, já dá a entender também que trata-se de uma entrevista de emprego. Essa é a pergunta da letra A, né? Primeira letra B. Qual é o objetivo desse diálogo? Bom, no entrevista de emprego, o objetivo é avaliar um candidato para uma vaga de emprego. E é justamente isso que o Flash está fazendo. No caso, como o Flash está sendo avaliado, né? O que ele se pretende, o que ele está se propondo aí é se candidatar a uma vaga de emprego. Segunda questão. Repare que há somente um balão que registra a fala do entrevistado. Letra A. Pela fala do entrevistado, há indícios da fala do entrevistador? Justifique sua resposta com elementos do texto. Assim, se a gente voltar lá, nós vamos ver que, na verdade, só quem fala é o Flash. No entanto, pelas respostas, a ordem como ele fala, a sequência de frases que ele profere, né? Ele primeiro começa falando do salário, aí ele já diz que vai começar, depois ele diz que merece aumento. Isso dá a entender o quê? Que ele passou a sequência, como seria, né? A entrevista de emprego, o salário que ele queria, a promoção, até quando ele se demite. Então, pelas respostas do Flash, a gente já entende, então, que sim, logo no início podemos fechar com o salário que falou. Nesse caso aqui, que você falou, né? Então, seria, então, o entrevistador. B. O que chama a atenção na fala do entrevistado? É logo assim, ele já vai da aceitação da entrevista, da aceitação do cargo, ele já aceita o cargo, até a demissão, ele mesmo se demite. Não tem esse diálogo, a gente não percebe que tem uma história, né? Não tem uma sequência de quadrinhos, é só o único quadrinho e a gente entende o contexto da história somente através da fala do Flash. Então, como diz aqui, a fala vai da aceitação do emprego ao pedido de demissão, passando pelas várias etapas que normalmente os funcionários de empresas vivem durante o período em que atuam como empregados. Terceira questão. Observe que no alto do cartoon aparece o nome da personagem entrevistada, Flash. Letra A. Qual característica se depende da personagem sugerida por seu nome? Flash é algo que é rápido. E eu acho que a maioria de vocês também conhece esse personagem dos cinemas, das histórias em quadrinhos, né, dos livros, da televisão. Então, a característica do Flash é a rapidez. Terceira letra B. No cartoon, pode haver uma crítica à maneira como alguns jovens procedem no primeiro emprego. O que é criticado? Bom, no caso aí é a velocidade, o imediatismo, né? E a pouca paciência para ir crescendo aos poucos na empresa, no trabalho, né? Então, a crítica aí é essa questão do imediatismo, que os jovens, quando conseguem o primeiro emprego, já querem ter um salário muito bom, um cargo muito bom, não tem essa paciência de esperar o crescimento profissional. Então, na questão terceira letra B, o imediatismo e a pouca paciência para galgar aos poucos com o trabalho os vários degraus que se apresentam em uma atividade profissional. Bom, nós estamos falando aí sobre coerência textual. O que é coerência textual? São as conexões de ideias que conferem sentido a um texto. Quando a gente fala de coerência textual, a gente está falando sobre ideias que têm relação e sentido. Pensem o seguinte, quando a gente diz que alguém é incoerente, a gente diz que as atitudes dela não concordam com o que ela fala. No texto, é mais ou menos isso, só que tudo tem a ver com ideias. Se eu começo a defender uma ideia no texto, eu tenho que defender essa mesma ideia até o final. Eu posso apresentar pontos divergentes, pontos que não são de acordo com o que eu concordo.
né? Mas que é uma opinião contrária que eu tenho que expor no meu texto. Ter um texto que é coerente é defender e ter a mesma ideia defendida do começo ao fim. Lógico, com a pontuação adequada, com a escolha de palavras adequadas, né? Tudo isso vai gerar, então, a coerência textual. Continuando, nós vamos falar agora sobre coesão textual. Para isso, bora ler aqui essa tirinha. Antes as viagens eram demoradas, pois os carros eram lentos e as estradas menos planejadas. Hoje as estradas são excelentes e os carros são potentes, mas as viagens continuam sendo demoradas, pois há carros demais. Logo, todos vão perceber que a solução sensata é comprar um helicóptero. Primeira questão, aí da página 48. Na tira, a Joaninha está refletindo sobre como eram as viagens de carro no passado e como são hoje. Segundo ela, como eram as viagens no passado? Que palavra do texto introduz o tempo passado? Bom, segundo a Joaninha, as viagens antigamente elas eram demoradas e a palavra que introduz justamente essa ideia do que já aconteceu é a palavra antes. Letra B. Como são hoje as estradas e os carros? E as viagens? Que palavra do texto introduz o tempo presente? Bom, hoje as estradas são excelentes e os carros são mais potentes. Mas as viagens continuam demoradas. E no caso aí, a palavra que vai introduzir o tempo presente é a palavra hoje. Segunda questão. Observe que o terceiro quadrinho é introduzido pela palavra mas, que no contexto expressa a ideia de oposição. Seu papel na tira é relacionar duas ideias opostas. Então, o mas, a palavra mas é uma conjunção, que ela dá a ideia de oposição. Exemplo, eu gosto de você, mas não daremos certos. Ou seja, por mais que eu goste de você, aí vou ter como oposição que a gente não vai dar certo. Por diversos motivos. Então, o mas traz essa ideia de oposição e contrariedade. Letra A. Quais são essas ideias lá no texto, no terceiro quadrinho? A ideia de que as estradas são excelentes e os carros potentes, expressa no segundo quadrinho. E a ideia de que as viagens continuam demoradas, que é oposta à anterior. Ou seja, por mais que os carros sejam mais potentes, né? Mas as viagens continuam demoradas, ou seja, oposição. Os carros estão melhores, mas as viagens continuam melhoradas. As viagens continuam demoradas. B. O que explica essa contradição? Aí, como é dito dentro do texto, o que explica essa contradição é o grande número de carros nas estradas. Antes o problema eram as estradas, agora é o excesso de carros. Terceira questão. Na sua opinião, a solução apontada pela Joaninha é a saída para resolver o problema do trânsito nas grandes cidades? Justifique sua resposta. Aí é uma resposta pessoal, tá? Como diz aqui, a gente espera que vocês percebam que não, pois somente uma minoria compraria um helicóptero para se locomover. Além disso, se o número grande de pessoas comprasse helicóptero, o problema de trânsito continuaria ocorrendo, mas não no chão, agora no espaço, certo? Continuando. Coesão textual. São as conexões gramaticais existentes entre palavras, parágrafos e partes maiores de um texto. Antes a gente falou de coerência, né? Coerência é a ideia que deve ser defendida do começo ao fim. Ou seja, tem que ter uma lógica o seu texto. Já quando a gente fala de coesão, a gente está falando sobre elementos conectivos. São aí sim as palavras, as conjunções que vão ligar uma frase à outra, a pontuação adequada. A coesão, ela é o que vai unir o texto. É como se fosse a cola do texto, né? Um texto coeso, ele tem a escolha de palavras adequadas e ele defende adequadamente também a sua ideia. Por isso que o texto ele tem que ser combinado, ele tem que unir a coesão e a coerência. A sua ideia só vai ser coerente, você só vai ter a coerência se você usar adequadamente as palavras, né? E a pontuação também adequada. Então, através da coesão que nós vamos ter um texto coerente. Exercícios. Lê esta tira de Fernando Gonçalves. Se tiver uma guerra nuclear, a vida das baratas vai ficar difícil. Baratas não resistem à radiação. Mas quem vai produzir o lixo?
Primeira questão. Na tira, uma barata e um rato dialogam sobre as consequências de uma guerra nuclear. Você considera coerente o diálogo dessas personagens e por quê? Bom, sim, porque como nas fábulas, o diálogo dos personagens apresenta uma conexão de ideias que dá sentido ao texto, com a finalidade de fazer uma crítica ao ser humano. Então, não é de se estranhar que animais tenham falas, né, e que tenham raciocínio próprio dentro das fábulas, porque o objetivo mesmo da fábula é fazer uma crítica a algum comportamento humano. Então, é por isso que nas fábulas os animais têm comportamentos, né, se expressam e pensam como seres humanos. E as características desses animais também são características humanas. Por exemplo, a raposa representa a astúcia, né? A lebre representa a velocidade, a tartaruga um pouco da lerdeza, mas também da determinação. Então, continuando. Segunda questão. Note que, além de conexão entre ideias, há na tira também conexão entre palavras. Observe a fala no primeiro quadrinho. Letra A. A ocorrência de uma guerra nuclear é apresentada como certeza ou como hipótese? E que palavra confirma sua resposta? Se trata de uma hipótese. Nós vamos olhar aqui, ó. Se tiver uma guerra nuclear, é uma possibilidade, né? Então, é introduzida, então, essa hipótese pela palavra se. Letra B. Se a autora da frase "a vida das baratas vai ficar difícil" é uma barata, por que razão ela não disse "minha vida vai ficar difícil"? Bom, certamente porque o risco é para toda a sua espécie e não somente para ela. Então, quando ela diz assim, a vida das baratas, ela está se incluindo, né? Ela está incluindo a ela e todo o grupo de baratas, e não somente ela. Não vai ficar difícil só para ela. Terceira questão. Leia a fala no segundo quadrinho. Letra A. Ela confirma o que é dito no primeiro quadrinho? Não. Bora lá, o que é que diz no segundo quadrinho? Bora ler logo primeiro. Se tiver uma guerra nuclear, a vida das baratas vai ficar difícil. Baratas não resistem à radiação. Baratas não resistem à radiação? Sim. Continuando então. Ela afirma o que é dito no primeiro quadrinho? Não. B. Qual palavra está subentendida no início da fala da personagem? Bom, no caso aí vai ser a palavra mas, né? Que ela poderia dizer. Mas baratas não resistem à radiação, né? Então fica subentendida a palavra mas. Letra C. Terceira letra C. A palavra baratas é retomada. Que palavra poderia substituí-la mantendo a coesão? Bom, poderia ser a palavra elas ou vocês, né? Porque o interlocutor está pertencendo, no caso, ele se inclui dentro dessa espécie. Quarta questão. Leia a fala da personagem no último quadrinho. A personagem concorda com o que foi dito no quadrinho anterior, total ou parcialmente? No caso aí, ela concorda parcialmente. Ela não concorda totalmente com o que foi dito antes, né? Letra B. Por que a fala é introduzida pela palavra mas? É para expressar justamente essa ideia de oposição. Porque, embora as baratas tenham uma certa resistência à radiação, elas não iam ter lixo para o seu sustento. Então, tem essa oposição aí. Elas iam sobreviver, né, da radiação, mas não iam sobreviver sem poder se alimentar. C. Qual C a palavra quem se refere? E por que ela foi empregada como destaque? Bom, a palavra quem aí se refere ao ser humano. E ela foi destacada na frase para deixar subentendido que o ser humano é o responsável pelo lixo no mundo, né, e por sua própria destruição. Então, o homem é o responsável pela sua própria destruição. Quinta questão. Você gosta de cinema? Então, complete os textos a seguir, procurando dar a eles coerência e coesão. Letra A. O herói da vez, né? Numa aventura cheia de ação, Capitão América encara no cinema uma batalha contra o mal. Nesse caso aí, é o mal com L, porque ele faz oposição a bem, né? Contra o bem. Se eu tô querendo fazer oposição a bem, eu uso mal com L. E enfrenta um terrível vilão. Mais um herói dos quadrinhos chega aos cinemas. Ele é Steve Rogers. Lembrando,
Esse ele é com E maiúsculo porque ele está vindo logo seguido de um ponto final. Ele é Steve Rogers, um jovem que durante a Segunda Guerra Mundial participa como voluntário de testes com um soro radioativo. Ele, então, vira o super soldado Capitão América. Por que a gente está usando o então? Porque a gente está concluindo uma ideia expressa anteriormente. Agora, dotado de grande força. Esse agora tem inicial maiúscula porque está iniciando um parágrafo. E armado com seu indestrutível escudo. Lembrando, esse I aqui é porque eu estou acrescentando uma ideia. Ele passa a ajudar o exército a combater a maligna Organização Hydra, comandada pelo vilão Caveira Vermelha. E acredite, essa batalha não vai ser fácil. B. Hora do lanche. Chapéu, gravata e colarinho. Você acreditaria que um bicho se veste desse jeito? Quando se trata de um urso como Zé Colmeia, pode acreditar. Por que esse Q é maiúsculo? Porque ele está iniciando uma frase. E essa frase é iniciada após um ponto, né, uma pontuação. Logo após uma pontuação, como os pontos de interrogação, exclamação ou ponto final, a gente usa uma inicial maiúscula na palavra seguinte. O astro de Zé Colmeia, o filme, não é nada comum. Para começar, ele fala, novamente aqui, inicial maiúscula por causa do ponto final. Zé e seu amigo Catatal vivem no parque, salvo engano é Jamestown, tá? Assim se pronuncia. Onde muitas famílias fazem piquenique e adoram as gostosuras que humanos levam em suas cestas. Zé faz 1000 planos para pegar a comida dos turistas e Catatal tenta alertá-lo sobre os riscos de suas ideias. Mas acaba caindo na conversa do grandalhão. Lembrando, a diferença entre o mas e o mais com i prestem atenção. Quando eu quero dar uma ideia de adição, quando eu quero acrescentar, exemplo, 1 mais 1 é igual a 2. Esse mais é com i, tá? Porque eu estou somando. Agora, quando eu quero dar a ideia de oposição, é o mas, sem o i, a conjunção. Continuando, de olho nos ursos, o guarda Chico, que cuida do parque, pede aos visitantes que não deem comida aos animais. Mas, quase sempre, Zé consegue o que quer. Um dia, novamente aqui inicial maiúsculo, porque é com este parágrafo, Zé descobre que o parque será vendido. Para tentar evitar que isso aconteça, ele e Catatal se juntam aos humanos em um plano para salvar Jamestown. Certo? Bom, então essa foi a resolução da nossa atividade aí até a página 49 do livro de gramática. Agora vamos revisar aqui os tipos de frase, ok? Bom, os tipos de frase têm a ver, né? Nós vamos estudar 5, que são as frases declarativas, né? As interrogativas, as exclamativas e as imperativas. As frases declarativas, elas vão se dividir em afirmativas e negativas. Quando afirmativas, a intenção é de afirmar sobre um determinado assunto. Exemplo, a diversão é muito importante. Eu estou afirmando algo, estou declarando algo afirmativo. Quando declarativa negativa, é quando fazemos uma declaração de maneira negativa. Exemplo, Roberta não quis sua ajuda. Lembrando, tanto na declarativa afirmativa como na declarativa negativa, nós vamos ter o uso do ponto final. E nas negativas, nós vamos ter o uso de advérbios de negação, como não, nunca, jamais. Temos ainda as frases interrogativas, que revelam uma pergunta sobre algo. Exemplo, você não irá viajar nestas férias? Que usa ao final dessas frases, né, nas interrogativas, a gente usa o ponto de interrogação. Então, quando eu quero escrever, né, uma pergunta, ao final dessa pergunta eu tenho que ter o ponto de interrogação. Porque na fala, o que determina se é uma pergunta ou não, se é uma exclamação ou não, é a entonação, é o modo como eu falo. Na escrita, é através da pontuação. As exclamativas indicam um sentimento de alegria, espanto, horror, entre outros. Exemplo, a prova estava muito difícil. Então, aqui eu posso usar, nossa, a prova estava muito difícil. Eu estou exclamando um sentimento.
E como eu vou escrever, eu uso o ponto de exclamação. Nas frases imperativas, né, são frases que vão expressar uma ordem ou um pedido. Exemplo, pegue seu copo, Marcelo. Por favor, feche a porta. Nas imperativas, eu vou fazer um pedido ou dar uma ordem. Para isso, eu vou utilizar o ponto de exclamação ou ponto final. Então, aqui, revisando quais são os tipos de frase, bora lá. E como é que elas terminam? Se a frase termina com ponto final, ela vai ser do tipo declarativo ou imperativo. Se a frase termina com ponto de exclamação, ela vai ser do tipo exclamativo ou imperativo. E se a frase terminar com um ponto de interrogação, nós vamos ter, então, uma frase do tipo interrogativo, beleza? Bom, então essa foi a nossa revisão para concluir, né, após a nossa live de segunda-feira, de ontem. E eu espero que eu tenha tirado as dúvidas de vocês, tá? Eu vou acrescentar logo abaixo, aqui desse link, uma atividade bem pequenininha para vocês estarem revisando e reforçando aí esse conteúdo estudado antes da prova, beleza? Eu espero revê-los em breve, se cuidem, higienizem sempre as mãos, não saiam de casa, a não ser que seja extremamente necessário. E se sair, por favor, usem máscara, tá bom? Beijinhos e até a próxima!